Polêmica na Band News FM. Oba, o Megali até larga o que ele tá fazendo. Lembra que um pouco mais cedo a gente falou aqui, né, sobre cobrança para os profissionais no Parque Ibirapuera. E aí, quem dá treino vai passar a ser cobrado? Lucas Josino, repórter aqui do Grupo Bandeirantes, bom dia para você. Conta pra gente essa história, como é que vai ser a cobrança. Oi, Carla, bom dia para você, Sheila, Megali, para os nossos ouvintes. Antes de falar disso, eu tenho que falar da chuva, porque está chovendo demais agora na cidade de São Paulo, e o Parque Ibirapuera agora tem várias pessoas correndo. Isso me admira muito, porque haja disposição para correr no meio de uma tempestade. Muita gente mesmo correndo para lá e para cá, aqui no parque, se exercitando nessa manhã chuvosa aqui na cidade de São Paulo, de segunda-feira. O parque vai começar a cobrar para pessoas que estão treinando aqui a partir do ano que vem, em março de 2022. Como que isso vai funcionar? Muita gente vem aqui no parque para participar de aulão. E aí, os professores, os assessores esportivos bloqueiam algumas áreas para dar esses aulões. Aulão de yoga, aulão de exercício físico, são vários tipos. E quem bloqueia a área vai ter que contribuir de alguma forma, pagar uma taxa da mensalidade, uma taxa ainda que não foi definida, mas vai gerar entre 3% a 5%. Essa taxa vai ser repassada para o parque, para que o parque, por meio da Urbia, que é a concessionária que administra o espaço, coloque esse dinheiro em manutenção e também na segurança do próprio local. Isso começou a ser pensado já no começo desse ano pela própria concessionária, uma vez que aumentou muito o número de empresas, de assessorias esportivas que bloqueiam algumas áreas aqui no parque. De acordo com a própria Urbia, são 300 empresas que trabalham aqui mensalmente. E como elas promovem atividades comerciais e não contribuem de alguma forma financeira para o parque, essas empresas vão passar a ser cobradas. As pessoas que caminham, que correm, que fazem exercícios físicos aqui no parque com os amigos, essas pessoas não vão pagar nada. Quem vai precisar pagar vão ser as empresas que recebem alguma forma, algum dinheiro de atividades comerciais aqui no parque. A gente conversou com o diretor da Urbia, da concessionária, o Samuel Lloyd, que disse que isso deve começar mesmo a partir do ano que vem, de março, e que algumas conversas já estão sendo feitas com essas assessorias para definir a porcentagem da mensalidade que vai ser cobrada dessas assessorias esportivas. Carla. Estamos confusos aqui no estúdio, tentando montar as peças, viu, Josino? A Sheila levantou pontos, o Megali também. Com relação, primeiro, às regras, né? A definição do que deve ser cobrado, não é? Faltam algumas definições, por exemplo, essa que o Josino trouxe aí. Bloquear o espaço. O que significa isso exatamente? Se eu sentar com a minha família e estender uma canga ali no gramado, eu estou bloqueando algum espaço. Só não está explorando comercialmente. Não estou explorando comercialmente, mas estou bloqueando alguns. Então, qual é o tamanho do espaço, né, que não pode ser bloqueado e quais os espaços que não podem ser bloqueados? Então, isso está claro, Josino, em algum momento? Dimensão, tamanho desse bloqueio, qual área ocupada, como comprovar se há de fato uma exploração comercial ali? Já esse detalhamento? Foi uma pergunta, inclusive, que nós fizemos ao diretor, ao Samuel Lloyd, diretor da Urbia. Ele nos disse que não existe, pelo menos por enquanto, um limite de espaço que esteja bloqueado, mas algumas empresas que já são conhecidas e que trabalham geralmente nos mesmos locais aqui no Parque Ibirapuera, essas empresas que vão ser cobradas, que vão ter que pagar essa porcentagem que vai gerar entre 3% a 5%. Por exemplo, Megali, você falou que se você for com sua família e bloquear uma área ali, estender uma canga, isso não vai ser cobrado. O parque não quer cobrar essas pessoas. Quer cobrar empresas, assessorias esportivas que bloqueiam áreas, mas que exploram comercialmente atividades. O argumento da empresa, da Urbia, é que como essas empresas elas têm lucro em cima do parque, que claro, é um espaço público, mas que é gerido por uma empresa privada, essas empresas também precisam contribuir de alguma forma, precisam pagar uma taxa para que haja manutenção do espaço e também mais segurança. Esse dinheiro vai ser revertido para essas áreas. Além disso, a Urbia também nos disse que quer continuar promovendo o esporte, quer continuar promovendo a prática esportiva, mas que a partir de março do ano que vem vai inclusive
ter uma ligação com essas empresas que trabalham aqui, com essas assessorias esportivas, para que não haja golpes, para que não haja qualquer outro tipo de problema, para que essas empresas sejam ligadas ao próprio Parque Ibirapuera e que já tenham espaços definidos, reservados para a prática de esporte. Acho que há argumentos bem fortes para os dois lados. O lado de quem acha que a cobrança é válida, é óbvio. É um espaço público que está sendo loteado com fins de lucro. Então parece óbvio que, portanto, a gente deveria ter uma cobrança aí. Por outro lado, a Carla levantou uma questão que também é importante e interessante. Há um ganho social, um ganho público na presença desses grupos em muitos horários, por exemplo, não muito disputados dos parques de São Paulo. Aqui a gente está falando exclusivamente do Ibirapuera. Segunda-feira, 8 horas da noite, 8h30 da noite, num dia frio, não haveria muita gente circulando por ali. Essas pessoas ajudam a compor um certo nível de frequência que acaba ajudando também na questão da segurança. Quanto mais gente circulando ou num parque ou numa rua, mais seguro esse local acaba ficando. Então, há uma função social, digamos assim, em determinados horários, desempenhada por esses grupos. Então, acredito que tá forte a chuva aí, hein, Josinó? Tô ouvindo aqui no meu fone. Tadinho. Tá protegido aí, né, meu velho? Embaixo da marquise. Então, há bons argumentos. Não, tô embaixo de uma marquise. Dos dois lados. A gente tem aí a fala da Camila Rich? Tem sim, Camila Rich é nossa colunista do programa Band News Informa. Ela diz que a mudança pode até ser boa para os educadores físicos. Para nós, professores, é importante uma organização também. Para o parque também, para todos os usuários do parque também é importante isso. Então, assim, temos que chegar num denominador comum. Tem que tentar fazer com que isso seja feito de uma maneira que não prejudique tanto as pessoas. É isso aí. Tem que ser pensado melhor, as regras têm que ser mais claras, para que a gente entenda exatamente o que é um bloqueio do espaço público, o valor dessas mensalidades, o valor desse aluguel vai... Para as grandes consultorias, né, não vai tornar esse trabalho inviável, mas para os professores particulares, talvez. Aliás, isso vai valer também para professores particulares, que vão levar lá os seus alunos, eles e um colchonete. Isso vale também como ocupação. Enfim, são muitas perguntas que ainda estão por serem respondidas. Mas é isso aí, é parte do processo. Josino, proteja-se aí, bom trabalho para você, até a próxima, meu irmão. Um abraço, boa semana para vocês. Para nós.